Salmo 40. Vocês sabem, eu geralmente uso a Nova Versão Internacional, mas para essa palavra eu vou utilizar a nossa boa e velha Almeida Revista e Corrigida, porque ela tem os versos, que esse salmo que a gente quase todo mundo sabe de cor, né? E é mais fácil para a gente aprender. Então, Salmo 40, e vamos pensar, então, sobre aquele que espera em Deus. Aquele que espera em Deus. Salmo 40. Esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Também me tirou de uma cova de destruição, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Pôs na minha boca um cântico novo, um hino ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que faz do Senhor a sua confiança e que não atenta para os soberbos e nem para os mentirosos. Muitos são, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e os teus pensamentos para conosco. Ninguém há que se possa comparar a ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Sacrifício e oferta não desejas. Abriste-me os ouvidos. Holocausto e oferta de expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse eu, eis aqui venho. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Tenho proclamado boas novas de justiça na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios. Não ocultei dentro do meu coração a tua justiça. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Não detenhas para comigo, Senhor, a tua compaixão. A tua benignidade e a tua fidelidade sempre me guardem. Pois males sem número me têm rodeado. As minhas iniquidades me têm alcançado, de modo que não posso ver. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça, pelo que desfalece o meu coração. Digna-te, Senhor, livra-me. Senhor, apressa-te em meu auxílio. Sejam a uma envergonhados e confundidos os que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás e confundam-se os que me desejam mal. Desolados sejam em razão da sua afronta os que me dizem, Regozijem-se e alegre-se em ti todos os que te buscam. Digam continuamente os que amam a tua salvação. Engrandecido seja o Senhor. Eu, na verdade, sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Que Deus aplique essa poderosa palavra no nosso coração nessa noite. Meu amado, eu quero começar, e hoje eu vou começar com a famosa historinha. Eu quero começar contando a seguinte história. Ela é bem interessante. Presta atenção nessa história. Um jovem crente pediu a um outro irmão já idoso, que também crente, que orasse para que ele tivesse mais paciência. Aquele irmão mais idoso, pois não, vamos orar agora. Se ajoelharam os dois e o homem mais idoso, então, começou a orar o seguinte, para que aquele jovem tivesse mais paciência. Presta atenção na oração desse idoso. Senhor, envia a este jovem tribulações de manhã. Envia a este jovem tribulações de tarde. Envia
Este jovem, tribulações à noite. Nesse momento, o jovem crente interrompeu. Não, meu irmão. Eu não pedi que o irmão orasse por tribulações. Eu pedi que o irmão orasse por paciência. Eu quero paciência. O experiente crente então respondeu: meu querido jovem, é pela tribulação que aprendemos a paciência. É pela tribulação que aprendemos a paciência. E é sobre isso mesmo que o Salmo 40 trata. E que nós vamos aprender nessa palavra. O Salmo 40 foi escrito por Davi. Quando ele escreveu este salmo, ele ainda não tinha tomado posse como rei de Israel. Mas quando Davi escreveu o Salmo 40, foi escrito justamente dentro desta realidade na vida do Davi. Dentro deste conceito de tribulação. A vida de Davi era só tribulação, só problemas, lutas e dificuldades. Os estudiosos da Bíblia dizem que Davi escreveu este salmo quando ele enfrentava toda a fúria e toda a perseguição do rei Saul, juntamente com outros inimigos que tudo faziam para impedir que Davi se tornasse o novo rei de Israel. Já que em 1 Samuel 16, Davi já tinha sido ungido rei por Samuel. O Salmo 40 ele é dividido em duas grandes partes. Veja só. Na primeira parte, do verso 1 ao verso 10, Davi revela a sua confiança em Deus. Davi revela o seu prazer, a sua alegria, a sua confiança na lei do Senhor, quer dizer, na palavra de Deus. É um poema de gratidão em que ele louva a Deus por libertá-lo. Na segunda parte, do verso 11 ao verso 17, Davi tem seu semblante coberto de tristeza por causa do quadro sombrio dos seus próprios pecados e da cruel perseguição dos seus inimigos. Na palavra desta noite, nós nos ocuparemos da primeira parte do Salmo 40, onde Davi fala de confiança em Deus e da alegria em obedecer ao Senhor. E essa vida de confiança, essa vida de obediência, acontece na minha vida, acontece na sua vida, demanda de um relacionamento com Deus. Aprender a esperar por Deus, ter paciência, demanda de um relacionamento, só acontece para você se você tiver um grande e profundo relacionamento com Deus. E você sabe muito bem que no nosso relacionamento com Deus, o nosso Deus tem 3 formas de nos responder. Você sabe bem quais são, né? Quando a gente pergunta algo para Deus, no nosso relacionamento com Ele, Ele tem 3 formas de nos responder. Ou sim, ou não, ou espere. Tenha paciência, calma aí. E geralmente, quase que 99,99% das vezes, a resposta que Deus dá para a gente é esse tão difícil: espere, tenha paciência. Você que me acompanha sabe que eu gosto muito de definir os termos, né, que a gente está falando, para que a nossa aprendizagem, além de ser maior, seja facilitada. E veja só,
que interessante eu achei sobre o significado de esperar. Nós estamos falando sobre o Salmo 40, a primeira parte do Salmo 40, aquele que espera em Deus. E veja só o interessante significado que eu achei de esperar. Esperar é não agir, é não tomar decisões, é não desistir de algo até a efetuação de um evento que se tem por certo, ou provável, ou desejável. E mais interessante ainda é que esperar tem a ver com ter esperança em contar com. Entendeu? Compreendeu? Quando eu aprendo a esperar, eu aprendo a ter também esperança e a contar com. Então, se eu me relaciono, irmãos, me relaciono com Deus e pergunto para Ele a sua vontade, o caminho a seguir, a escolha a fazer, e geralmente Ele diz, espera. Eu vou esperar com esperança, porque eu sei que eu posso contar com Deus. Da onde nós concluímos o seguinte, esperar não é algo ruim. Embora, para a nossa sociedade atual, seja, ninguém gosta de esperar. Por causa disso aqui, ó, ninguém mais tem paciência nenhuma, quer tudo na hora. Esperar não é algo ruim, enfadonho, aborrecido. Principalmente quando esperamos por e em Deus. É certo que esperar é ter esperança em Deus e contar com Deus sempre. Portanto, sobre esperar, na primeira parte do Salmo 40, nós podemos aprender 4 ensinos preciosos. Primeiro ensino sobre esperar. Aquele que espera por Deus, espera com paciência. Vou repetir. Primeiro ensino, na primeira parte do Salmo 40. Aquele que espera em Deus, espera com paciência. É o que Davi logo já começa dizendo no verso 1. Esperei com paciência pelo Senhor. E é interessante, meu amado, minha amada, que Davi quer dizer aqui que esperou com uma paciente paciência. Veja bem, paciente paciência. Essa expressão que o salmista Davi está usando em relação ao seu relacionamento com Deus, né? Diante do seu relacionamento com Deus, quando ele diz, esperei com paciência, no original hebraico, é como que se Davi estivesse dizendo o seguinte, esperando, esperei. Vou explicar. Aqui nós temos um que é chamado de hebraísmo. O que é um hebraísmo? Hebraísmo é uma expressão, é uma construção própria à língua hebraica. Isso significa que Davi esperou em Deus, quando ele diz, esperei com paciência. No original hebraico, ele quer dizer, esperando, esperei. E isso significa, então, que Davi esperou em Deus, veja só, com um enorme desejo, que é uma coisa boa, e uma grande resignação, com uma grande complacência. Davi esperou em Deus com grande equilíbrio, mesmo passando por grandes dificuldades,
como ele estava passando ali, diante da perseguição de Saul e de seus inimigos. Davi diz, então, diante de tantos problemas, diante de tantas dificuldades, diante de tantas tribulações, esperei esperando em Deus. Porque eu sei que se eu esperar em Deus, o melhor vai acontecer para mim. O início deste salmo, meu irmão, é uma expressão de gratidão na qual Davi relata que fora libertado não apenas do perigo, mas também da presença da morte. Davi tinha passado por inúmeros perigos, a maioria deles com o risco da sua própria vida. Davi matou o leão, matou o urso, matou o gigante do Golias, lutou várias guerras, foi um grande guerreiro. Tanto é que Davi não teve o privilégio de construir o templo do Senhor. Passou para o seu filho Salomão, porque a Bíblia diz que o Senhor viu muito sangue nas mãos de Davi por causa das guerras, conforme está lá em 1 Crônicas 22. Certamente Davi estivera mais exposto ao maior dos perigos, a morte. E com boas razões podia dizer que ele fora tragado pelo abismo da morte, afundado em lodo lamacento. E mesmo assim, o que vemos é que a fé de Davi continuava firme. Davi não cessou de confiar em Deus, embora estivesse passando por muito tempo. Não foi um periguinho assim pequenininho, não. Não foi uma breve aflição, não. Davi passou por muito tempo, por grandes tribulações, e tudo isso tinha deixado a paciência de Davi bem perto da exaustão, bem a ponto de existir. Davi não nos diz simplesmente que havia esperado, mas pela repetição do mesmo verbo, ele mostra que fora deixado por longo tempo por Deus em ansiosa expectativa. E à medida que a sua provação se prolongava, continuava, demorava, a evidência e prova de sua fé em suportar a demora com calma e paciência se faziam ainda mais evidente. O significado da fé de Davi consiste em que Deus, embora parecesse demorar em seu socorro, mesmo assim o coração de Davi não desfaleceu. Mesmo que Deus demorou a se manifestar e socorrer Davi, Davi não se cansou, mesmo chegando ao ponto máximo da exaustão. Davi, ele acabou demonstrando suficiente paciência, porque no fim ele foi ouvido. Deste exemplo de paciência de Davi, eu e você aprendemos algo tremendamente maravilhoso. Olha para mim agora e presta bem atenção. Presta atenção. Deste exemplo de paciência de Davi, nós aprendemos algo tremendamente maravilhoso. Embora Deus não se apresse em vir em nosso socorro, mas propositadamente nos responde: espere. Eu e você não devemos perder nunca a coragem, porque a fé não é totalmente provada senão pela longa espera. A fé, ela é totalmente provada pela espera. Abraão não foi o pai da fé? E por que foi o pai da fé? Principalmente porque Deus falou que queria que Abraão oferecesse seu filho Isaque em sacrifício. Você sabe que ele não precisou fazer isso no último instante
que Abraão levanta o cutelo para imolar Isaac, Deus fala, Abraão, e aparece o cordeirinho. Mas desde o momento em que Deus falou para Abraão, Abraão, sacrifique o seu único filho, até o momento em que Abraão deita Isaac ali naquele altar para sacrifício, passou-se muito tempo. Eu imagino na caminhada que Abraão teve até o local que Deus falou que eles tinham que ir. Passaram-se ali alguns dias. Abraão ali, com certeza ali orando resignado. E aquela aprovação toda foi só aumentando a fé. Meu querido, Deus pode socorrer você mais lentamente do que você gostaria. Mas quando parece não tomar conhecimento da sua condição, ou se a gente pode até pensar assim, quando Deus parece distante, ou parece que Ele não está nos ouvindo, isso não quer dizer que Deus está nos enganando. Pois se somos incapazes de suportar, mediante a invencível força e poder da fé, o tempo de Deus, o nosso livramento vai vir. Aquele que espera em Deus, espera com paciência e a sua fé é provada. Segundo ensino, aquele que espera em Deus não significa que está livre de grandes problemas. Aquele que espera em Deus não significa que está livre de grandes problemas. Presta atenção no que Davi diz sobre como estava a sua vida. Atentem comigo para o verso 2 do Salmo 40. Também me tirou de uma cova de destruição, de um charco de lodo. Essa expressão usada por Davi, cova de destruição, e nós encontramos em outras versões da Bíblia em português, em lugar de cova de destruição, está escrito em outras versões lago horrível, ou poço de destruição, ou cova de perdição, ou poço de desespero, até poço da morte. Tudo isso faz ter um sentido muito duro, muito ruim, e expressa um tremendo sofrimento e uma grande dor pela qual o salmista está passando no momento em que ele escreve esse poema. Mais difícil ainda fica o sentido dessa expressão no original hebraico, quando pode ser também entendida como cova da desolação, poço de miséria, poço de profunda calamidade, até mesmo masmorra de tumultuosa desolação. E dessa masmorra ecoavam, ressoavam ruídos medonhos, os sofrimentos de Davi. Diante de todas essas possíveis traduções, tanto em português quanto do original hebraico, dessa expressão, tirou-o de uma cova de destruição, há um sentido muito interessante, tão interessante quanto terrível para essa expressão cova da destruição. Há uma referência aos abismos profundos, onde as águas jorram com força violenta. Pensa só, imagina aqui comigo. Vamos entender um pouquinho melhor, mais prático, o que Davi quer dizer com cova da destruição. Imagina você, pensa agora, se você quiser fechar os seus olhos, feche os seus olhos para ajudar a sua imaginação. Imagina você dentro de um buraco enorme, um poço muito fundo, e de repente esse buraco, esse poço, começa a se encher violentamente de água. Não há como escapar. A água vai te afogar em instantes. Com esta comparação, o Davi mostra que ele foi exposto a um grande perigo, um perigo iminente de morte. Como se ele
tivesse sido jogado nesse profundo poço, cheio de águas violentas. Com o mesmo propósito, é também a comparação do lodo lamacento, pela qual Davi diz que estivera tão perto de ser afundado, submerso pelo peso dos seus problemas, pelo tamanho das suas dificuldades, que não foi nada fácil livrar-se delas. Você já pisou num lugar lamacento, onde tem aquele barro vermelho, aquele barro que gruda mesmo? Já pisou e ficou preso ali? Eu já. Perdi até um chinelo. Tinha tanto barro vermelho ali que meu chinelo ficou lá dentro que eu não achei mais, porque ficou preso, lamacento. Mas veja bem, em seguida, Davi diz que surgiu uma rápida, uma súbita e uma incrível mudança. Manifesta pela grandeza da graça de Deus. Olha o que ele diz, verso 2. Também tirou-me de uma cova de destruição, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Davi declara que seus pés foram postos sobre uma rocha, enquanto que anteriormente havia sido submerso em água, e que seus passos foram bem firmados, enquanto que antes só estavam vacilantes, escorregavam, estavam atolados, estavam presos na lama. Meu irmão, minha irmã, eu aprendo dessa expressão do Salmo 40, verso 2, que aquele que espera em Deus, e às vezes tem que esperar por muito tempo, não significa que estará livre de problemas, mas significa que Deus mesmo, o próprio Deus, o tirará da cova da destruição, do lodo do desespero, e o colocará em pé, firme, em uma rocha firme. Terceiro ensino, caminhando para o final da palavra dessa noite. Aquele que espera em Deus tem sempre o louvor na sua boca. Aquele que espera em Deus tem sempre o louvor na sua boca. Veja comigo o que Davi diz no verso 3. Pôs na minha boca um cântico novo, um hino ao nosso Deus. Neste verso, Davi conclui a descrição de todas as bênçãos que Deus lhe havia dado, de tudo que Deus havia feito na sua vida. Com a expressão Deus pôs um novo cântico em minha boca, Davi mostra que o Senhor havia tirado da terrível cova da destruição que ele se encontrava. Seja qual for a maneira em que Deus faz para nos socorrer, Deus não exige nada mais de nós, senão que sejamos agradecidos e o louvemos pelo seu socorro, pela sua graça, pela sua misericórdia, que sempre nos alcança, que sempre nos tira do poço. Então, à medida que Deus nos abençoa, cada vez mais temos que abrir a nossa boca e louvar o seu nome. Agora tem um detalhe, preste atenção. Não espere apenas as grandes bênçãos para louvar a Deus. Se é que podemos dizer que há grandes bênçãos e bênçãos menores, né? Pois que se vem de Deus, qualquer bênção será sempre maravilhosa e tremenda. Não espere grandes coisas. Louve sempre ao Senhor por todas as coisas. Não foi isso que nós ouvimos e cantamos anteriormente no hino 329 do cantor cristão? Conta as bênçãos. Repete comigo. Você sabe de cor esse coro? Conta as bênçãos. Conta quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, diz-as de uma vez, há de ver surpreso o quanto Deus já fez. Louve ao Senhor sempre, porque o Senhor, mesmo que você esteja num momento difícil, esse louvor tem que estar sempre no nosso coração. Então, como Deus, ao agir liberalmente para conosco,
nos encoraja a cantar seus louvores, Davi com razão reconhece que havia sido poderosamente liberto. Então, o tema de Novo Cântico lhe enche a alma agradecida, aliviada, agora cheia de viva esperança, porque Deus o tirou da cova da destruição, de um poço lamacento, e o firmou seus pés numa rocha. Perceba, meu irmão, Davi, ao usar o termo novo no original hebraico, esse novo tem um sentido de raro e não de comum, banal, ainda que a maneira do livramento seja singular, digno de memória. Como eu já disse, não há bênção de Deus tão pequena que dispense nossos maiores louvores. Porque quanto mais Deus estende a sua mão visando a nos socorrer, mais devemos louvar ao Senhor, mais nossa boca se enche de um novo cântico, porque eu vou tendo sempre novas e abençoadoras experiências com Deus, de modo que os nossos cânticos correspondam, os nossos louvores correspondam à grandeza da bênção que Deus tem nos dado. Tenha sempre um cântico novo em sua boca, meu irmão. Tenha sempre um cântico novo em sua boca, vindo sempre de novas experiências com Deus. Quarto e último ensino, esse é breve. Aquele que espera em Deus é muito feliz. Olha o que diz o verso 4. Bem-aventurado o homem que faz do Senhor a sua confiança e que não atenta para os soberbos nem para os apóstatas mentirosos. Veja, meu amado irmão, que Davi começa o verso 4 dizendo que aquele que confia no Senhor é bem-aventurado. Em outras duas versões da Bíblia, a Nova Versão Internacional e a Nova Versão Transformadora, traduzem assim o verso 4 do Salmo 40. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. Davi diz que o homem que espera no Senhor é feliz porque confia somente no Senhor. Mas entenda bem o que é esse eu só confio no Senhor. Lembra desse cântico? Eu só confio no Senhor para me guiar. Eu só confio no Senhor. Sigo a cantar, se o sol chegar a escurecer e o céu todar, eu só confio no Senhor que não vai falhar. O que é esse eu só confio no Senhor? Bem, vou explicar. O homem que espera e confia no Senhor será feliz somente quando pôr de lado todas as atrações, todos os encantos, todas as fascinações do mundo. Só quando você colocar de lado tudo que o mundo te oferece, você é encorajado a entregar-se confiantemente à proteção que só Deus dá. Mesmo que por algum momento, como Davi esteve, você esteja em um poço de destruição com águas violentas e num charco de lama. Davi está convencido não só de que são felizes os que confiam unicamente em Deus, mas que todas as demais expectativas nas coisas deste mundo são enganosas, são malditas e que, apesar de aparentemente se apresentarem belas, promissoras, são horríveis e sem uma firme esperança. Não foi assim que o mesmo Davi se expressou lá no Salmo 20, verso 7? Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Davi afirma a sua alegria em Deus porque tem a sua confiança só no Senhor. Enquanto Davi ensina para nós todos esta lição, fruto da sua experiência, primeiramente ao rejeitar todas as demais coisas que poderia pôr a confiança. Ele poderia pôr a confiança nas armaduras, na destreza. Ele poderia pôr a confiança nas pessoas. Davi põe a sua confiança só em Deus. Meu amado, o passado está repleto dos milagres e maravilhas de Deus. E o seu futuro também estará repleto de maravilhosas
dos maravilhosos e abençoadores planos de Deus para você. E eu concluo lembrando para você que nós falamos aqui sobre aquele que espera por Deus. Primeiro, aquele que espera por Deus, espera com paciência. Segundo, aquele que espera em Deus não significa que está livre de grandes problemas. Terceiro, aquele que espera em Deus tem sempre o louvor na sua boca. Quarto, aquele que espera em Deus é muito feliz. Que o Senhor te abençoe e que nós possamos aprender a esperar, esperando com tremenda paciência no Senhor. Amém.